Fala, Sérgio, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tivemos aí algumas novidades aí logo de início da semana. O pessoal deixava mais para o final, mas essa semana começou mais cedo. Pô, com certeza. Esse final de semana aí, final de semana não, esse início de semana foi bastante conturbado. Hoje já apresentaram mais dois pedidos de impeachment e a gente está elaborando o nosso. Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a você, a sua disponibilidade, generosidade aí de aceitar o convite. Uhum. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Como sempre eu digo, eu acho que é dever, né? E o parlamentar tem que estar sempre disposto a participar do debate e principalmente prestar contas para as pessoas, né? Do que a gente anda fazendo lá no trabalho. Eu acho isso aí fundamental e não é nada mais além da obrigação. E obrigado aí pelo convite, e vamos bater um papo. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu já tenho acompanhado, é claro, né? Como médico, eu tenho acompanhado com muito interesse aí essa área da saúde. E eu tenho visto aí que você tem estado aí também bastante ativo, né? Estamos Ainda vendo aí mais que bastante. a gente está com um estado de emergência, né, decretado aqui no Rio de Janeiro. Você tem a dispensa de licitação como uma das formas do Estado fazer compras, né? E isso é espaço mais do que propício para quem é vagabundo se aproveitar do dinheiro público. E não à toa esse governo aí deu exemplos de que não tem menor preocupação com honestidade. Os casos de corrupção estão pipocando a todo instante. Só eu já fiz 6, duas em conjunto com o Paulo Ganimi, e tem outras aí. Agora acabou de sair uma de 20 milhões com a Fundação Leão 13, que é outra instituição que já não deveria existir, enfim, já há séculos vem dilapidando o patrimônio do Estado. E agora a coisa está começando a ir para cima do governador, né? Isso já vem há bastante tempo, não é, Alexandre? Eu não sei se eu já cheguei a comentar contigo. Eu atuei um bom período aí na área de gestão pública. Você já Isso foi até. dirigiu o hospital, né? É, Estadual. isso, isso. E como é que foi a experiência? Então, tem um lado muito bom, que é você poder fazer alguma coisa, né? Você conseguir colocar alguns projetos em prática. Eu tive a oportunidade de inaugurar dois hospitais, que foram exatamente o Hospital da Mulher, né? Que é a maior maternidade de alto risco do Estado, Iloneida Estudos, fica ali em São João. E depois eu fui dirigir o Hospital da Mãe, foi até interessante. Quando você inaugura o hospital, é aquela loucura, né? E junta a equipe, faz fluxo, né? Enfim, tem que montar tudo partindo do zero. Quando deu 2 anos assim, falei, bom, agora Mar de Almirante, vai dar para dar uma relaxada. Só que Uhum. não, me pescaram para inaugurar outro, que é a maior maternidade do Estado. Então, rapaz, foi uma loucura muito grande, mas foi uma experiência boa nesses dois, em termos de governo estadual, porque você começa a entender um pouquinho da máquina pública e, infelizmente, começa a ver muita coisa que não era para ser visto, né? Coisas assim que o manejo realmente não faz o menor sentido. Eu peguei Ser visto exatamente não esse era para período. acontecer, né, Sérgio? Hein? Né? Não era para ser visto, não era para acontecer. Não era para acontecer, não era para Isso. acontecer. Né? Obras E assim quando a com gente valor. não vê, é aí que eles deitam e rolam. Então, acho que o nosso trabalho, né, de fiscal do executivo, principalmente, ele tem muito disso, assim, você fica irritado, frustrado, puto da vida com a sacanagem que vem rolando, mas se a gente não tivesse aqui, eles iam ter a vida muito mais fácil, né? Sim. Então, é estressante. Nesses últimos dias aí, eu estou extremamente irritado com o que vem acontecendo, porque o negócio é descarado, é uma falta de vergonha na cara impressionante. Mas se a gente não tiver aqui fazendo a vida deles um pouco mais difícil, eles vão deitar e rolar e o crime vai compensar mais do que já vem compensando, né?
Esse que é o problema. E é impressionante como é que é a falta de sensibilidade das pessoas, que num momento como esse, é quando elas mais se aproveitam, né, da situação para poder criar, né, situações de benefício próprio, né? Essa questão de abas, eu cheguei até a publicar no meio de 13 de abril, que eu botei no blog essa questão do IABAS, já vai aí para 40 dias. Tem aquela questão do SAMU também, né, da OZZ, não sei por que passou para a OZZ, porque o Corpo de Bombeiro, né, que tomava conta da SAMU, de repente foi até o senhor Gabriel Neves que passou para a OZZ, né? Uhum. E tem coisas assim... A gente denunciou essa da SAMU aí. A gente denunciou o último contrato que também, teve, né? SAMU, né? E eu estou um pouco preocupado, Alexandre, em relação, até como obstetra, né, com as maternidades estaduais. Você vê, nós temos a maior maternidade do estado, de alto risco, que é o Hospital da Mulher, né? Não tá sendo equipado de acordo, né? Falta medicamentos. Agora é tudo Covid, não adianta. A saúde pública deixou de ser saúde pública para ser apenas saúde de combate ao Covid, e olha que está combatendo muito mal, né? Diga-se de passagem. O pior resultado do Brasil em termos de óbitos por 100 mil habitantes é o do Rio, né? Uhum. Até o momento, conseguiu ultrapassar São Paulo, enquanto Minas está dando um show, né? Não é à toa, né? Com uma gestão séria, com uma equipe muito séria, muito competente. E eu tenho visto isso com muita preocupação, até por conta dos radicalismos, porque a partir do momento que você vê as pessoas caminhando para os extremos, elas se afastam do centro, que é onde está o bom senso, né? Uhum. Eu andei dando um giro por aí e fiquei preocupado. Bom, primeiro que em relação a essa questão do hospital de campanha, eu sempre deixei muito clara a minha posição. Eu não que eu diga que não era para ser feito, pode ser até que houvesse a necessidade, mas depois de arrumar a casa, né? Sim. A gente tem aí 1.800, estava em 1.800, cerca disso, leitos bloqueados que poderiam ser ativados. A gente tem quartos vazios lá no Raul Gazola que poderiam ser equipados, né? E quando você foi gestor, uma pergunta, quando você foi gestor, o que você identificou aí que eram os maiores problemas dentro da administração? Tirando a questão da corrupção, os fluxos e a falta de comunicação. Falta organização e comunicação. Uhum. Aqui no estado, tirando a questão da epidemia, nós temos graves problemas de... Só um minutinho aqui, rapidinho. Ah, tá. Achei que ela estava subindo. Desculpa, achei que a minha filha estava subindo a escada. Ficar de olho que... Ela fez isso e derrubou terra na escada inteira, porque a minha escada tem algumas coisas de planta, e aí ela pega e derruba tudo. Mas não, ela está subindo com a manhã. Mas diga lá, desculpa. Mas eu vejo assim, eu não me canso de repetir que eu sou muito fã do projeto SUS. Eu vejo ele com muito bons olhos e a gente conseguiu botar ele para funcionar efetivamente lá no hospital, com uma equipe muito boa que a gente conseguiu reunir lá. Nunca tivemos paciente na maca, era um hospital super premiado em termos de acreditação, quer dizer, se você fala que isso daí era um hospital público, ninguém acredita, né? Porque o que a gente vê nas manchetes é exatamente o oposto. Você conheceu o Edmar? Olha, eu conheci, assim, ele me chamou no ano passado. Eu fiquei no Hospital da Mãe de 2012 até 2016. 2016, por diferenças com o então secretário de Saúde, eu preferi sair, né? E aí... Hein? Quem era o secretário? Agora é deputado federal. Uhum. E aí eu vi que não ia dar certo. Aí saí. No ano passado, o Edmar me chamou lá para uma reunião com ele, no início do ano passado, em março,
perguntando se eu poderia voltar, porque o hospital estava com os índices muito, muito complicados e ele estava sem nenhuma gestão do hospital, a organização social que lá estava não estava tendo uma gestão de acordo com o que ele entendia que fosse o correto. Uhum. Alexandre, eu sempre tive excelentes referências do Edmar. Eu não conhecia anteriormente. Eu confesso a você que eu não posso chegar e afirmar que ele está envolvido com essa situação, não, muito pelo contrário, tivemos uma conversa até muito honesta, transparente e cheia de boas intenções. Entendeu? E eu voltei. Agora, eu percebi uma costura política muito grande para eu retornar para o hospital, porque essa conversa foi em março, eu só consegui entrar no hospital em julho, mês 7. E entrando no hospital, a gente começou a mexer, primeira parte assistencial, quando melhorou a parte assistencial, eu fui puxar os contratos. Quando comecei a puxar os contratos, aí realmente não deu certo. Eu quis cancelar alguns contratos, oficiei a secretaria, mas o que eu percebi é que ele estava muito engessado lá dentro. Entendi. E aí eu vi que o negócio não ia funcionar e eu saí em outubro. Entendeu? Entendi. Aquela história, ou você trabalha direito, ou então sai, porque, né, ficar fazendo minha sola, não tem como. Se ele não fez o mesmo que você, ele está todo encralacado agora, né? Ou seja, se ele tentou insistir, se ele não faz parte disso tudo, porque é muito esquisito também você ter uma secretaria de 66 contratos, 44 precisam ser revisados e anulados a partir do momento que você começa a pipocar denúncia, das duas uma. Ou você não está fazendo o seu trabalho direito, ou você está metido no esquema, ou você está vendido, o que é mais burro ainda, porque você não vai ter, só vai ter o prejuízo desse negócio todo, né? Então, é muito complicado. Eu fiquei muito surpreso porque quando eu questionei diversas pessoas sobre o Edmar, ele sempre foi muito bem referendado, assim, as pessoas sempre falaram muito bem dele. E a gente sabe, né, que nesse meio aí, o cara pode até não ter sido pego, mas todo mundo sabe quem é quem. Então, se ele tivesse feito uma sacanagem realmente relevante no passado, muito provavelmente isso ia chegar nem que seja por meio de boato. Mas ainda mais na medicina. Oi, ainda mais na medicina. No policial também é assim, né? Na polícia também. Não sabe quem é vagabundo e quem não é. Então, chamou muita atenção o tamanho dos escândalos de corrupção que estão acontecendo hoje, né? Enfim, é lamentável, cara, que a gente veja mais uma vez o Rio rumo ao 100% de aproveitamento, né? Já que ao longo dos anos a gente tem tido uma triste tradição de prender presidente de Alerj e governador do estado. Então, é lamentável que a gente esteja... né? Pois é, e eu estou achando que a gente corre sério risco de ser penta, né? Vamos ver. Eu sei que eu percebi que ele estava muito engessado numa secretaria que vem sendo aparelhada desde o Sérgio Cabral. Uhum. E essa questão dos contratos, eu conversei com ele, cheguei a falar com ele, com a assessoria jurídica também, mas eu percebi que não estava tendo autonomia para a resolução ali, não. Pelo menos ele manifestava a intenção, inclusive, de trocar a organização social e não estava tendo força para isso, e os próprios membros da organização social gostavam de alardear isso. Não, porque ele não tira a gente daqui de jeito nenhum. Ou seja, já estava falando alguma coisa. Não, o que eu acho interessante é que tem coisas assim estranhas, porque você vê, as duas maiores maternidades do Estado, elas não estão habilitadas para a organização social que está na gestão, ela não está qualificada como maternidade na secretaria. Ah, não? Não está. Se você abrir o site da secretaria, você tem ali 4 maternidades qualificadas, ela não está no meio. E são exatamente as duas mais importantes. E é uma empresa recente. O presidente, até coincidentemente, foi aluno de um amigo meu. Ele se formou mais ou menos pouco tempo em medicina. O irmão dele, que é o vice-presidente, que era motorista de táxi, agora é vice-presidente. Então, você começa a ver que... Eu tive, quando eu comecei a mexer nos contratos, me chamaram para conversar. Esse vice-presidente me chamou para conversar.
né? E eu percebi que, em termos de gestão médica, ele precisava de ajuda. Eu tentei me dispor a isso, mas eu vi que não havia essa disposição. Mas, enfim, isso é uma coisa pontual. Agora, eu vejo, assim, olhando para macro, tem muita coisa ainda assim, evidentemente. Eu cheguei a ligar para o Edmar quando eu saí, falei com ele, essa questão do engessamento, que não ia fluir. E o que me deixou surpreso foi ele assumir um cargo depois que foi exonerado, né? Isso que eu achei muito esquisito. Entendeu? A justiça já pediu. Hein? Já caçaram a posse dele. Mas eu não entendi ele aceitar. Eu não aceitaria, de jeito nenhum, né? São indícios que botam um pouco em dúvida tudo aquilo que eu tinha ouvido anteriormente, mas enfim. Que tem que esperar, aguardar aí e ver. Agora, se a gente consegue dar uma limpada na saúde aqui no Rio de Janeiro, tem muita coisa para fazer e muita coisa para fazer bem. A gente tem alguns títulos aí de campeões de sífilis, campeões de tuberculose, que não glorificam ninguém. É um combate que não tem sido feito. A parte de comunicação eu acho ruim. Entendeu? A comunicação... Você combate a tuberculose, sendo que ela é a causa da tuberculose no Rio de Janeiro está diretamente vinculada às favelas. A menos que você derrube tudo, não tem como você tratar da tuberculose naqueles ambientes. Que favela e presídio, basicamente, é local de proliferação de tuberculose. Mas na Metropolitana 1 tem muito caso, que é aquela região da Baixada Fluminense. É a maior concentração do Brasil, está ali. Entendi. E ali tem muitas casas também. Eu penso que é mais uma estratégia de combate. Quanto tempo que você não escuta falar em campanha contra a tuberculose? Muito tempo. Né? Sífilis é outra coisa, sífilis congênita. Eu via no hospital a gente fazia uma média de 700 partos por mês, né? E tinha um percentual grande, todo dia eu chegava lá, tinha 12, 15 crianças internadas, recém-nascidas com sífilis, entendeu? Nossa, num pré-natal de merda, então, né? Por quê, né? Pré-natal muito ruim. Não, aí uma sucessão de erros, né? A maioria faz pré-natal, né? Pelo menos frequenta o pré-natal, né? Mas então é pior ainda, porque se não frequenta e aparece com sífilis, tudo bem não, mas existe ali um nexo, né? Agora, se a mulher está fazendo pré-natal e ainda assim a criança nasce com sífilis, tem alguma coisa errada. Com certeza. Não, tem várias coisas erradas. Ou não pedem o exame, ou pedem o exame e não tem o exame disponível, ou tem o exame disponível e ela não pega o resultado, ou ela pega o resultado e não leva no médico, ou leva no médico e ele não sabe tratar. Tem uma série, ou trata e o marido não, e aí reinfecta. Tem uma série de fragilidades aí no meio que eu penso que deveria haver uma comissão de estudos desses casos de notificação compulsória, como a gente chama, né, que sífilis e tuberculose estão incluídos, para poder analisar prontuário. O que eu vejo, existe essa comissão, mas o que elas fazem é a contabilização de casos. Quer dizer, só fica contando, não tem uma... Né, não vai investigar e procurar traçar uma estratégia. Né? Isso é um exemplo, né? Tem outros exemplos também. Como é que Quais são as 5 principais doenças no Rio de Janeiro assim, que você elencaria como prioritárias e mais urgentes? Bom, você está falando de atribuição estadual ou atribuição estadual ou municipal? Vamos tudo. Sim, não, então, aí vai da minha ignorância, você até me educa, porque eu não faço a menor ideia. A atribuição municipal é a atenção básica, né? A atenção básica, nós estamos falando de unidade básica de saúde e clínica da saúde da família. Isso eu posso dizer para você que resolveria 80% dos problemas de saúde que tem na população, né? E isso, funcionando bem, desafoga os hospitais. Por quê? A partir do momento que você consegue ter um atendimento ambulatorial eficaz, você evita muitas internações que não precisariam chegar nesse ponto. Mesmo aqueles que, por exemplo, pegam um caso de tumor, vai acabar a internação em cirurgia, mas só o fato de demorar a consulta, depois consegue a consulta, demora a conseguir o exame, quando chega no hospital já chega no estágio mais avançado.
O Então, doutor Carlos fala. Você conhece o doutor Carlos, que também é do Novo? olha, a live de amanhã é com ele. Ele que é o culpado de eu estar aqui, entendeu? Legal. Ele fala muito, como ele é oncologista, né? Ele fala É, muito sobre essa questão que os custos da saúde em relação a câncer no estado seriam imensamente reduzidos se você muito. tivesse um primeiro atendimento melhor, um acompanhamento e atacasse a doença lá no início, né? Então você conseguiria reduzir bastante Isso. o gasto público em relação ao tratamento e ter, inclusive, um tratamento mais eficaz que garanta a sobrevivência das pessoas, né? Não, e você, minimamente, você reduz o tempo de internação, Sim. né? Então, você reduzindo o tempo de internação, aí entrou um negócio na frente aqui. Reduzindo o tempo de internação, você aumenta o que a gente chama de giro de leito. Você otimiza aquele leito, consegue internar mais pessoas, atender mais pessoas naquele hospital, né? Qual a Uma dificuldade de coisa, implementar esse tipo de coisa? dificuldade de... De implementar um sistema que seja mais inteligente e que consiga tratar logo no início, né? Você falou que é atribuição municipal, mas será que o Estado não teria uma capacidade ou no mínimo, dar um norte para que as secretarias municipais pudessem atuar de uma forma mais coordenada? Existe essa possibilidade? Como é que é? O município é totalmente independente do Estado, não tem que prestar contas, não tem que fazer absolutamente nada e cada um faz o que quer? São estanques, por incrível que pareça. A atenção básica é a atribuição municipal e a atenção secundária e terciária é a atribuição estadual. Agora, e aí é o primeiro problema que eu te falei, a questão da comunicação, né? Falta Uhum. essa comunicação, esse entendimento, até por questões políticas, eventualmente a Secretaria de Estado está vinculada a um determinado partido e do município outro, aí que engasga mais ainda. Ainda tem essas questões. Agora, coisas que poderiam melhorar só do âmbito estadual seria o sistema de regulação de leitos ser uma coisa mais transparente, uma coisa que fluísse melhor, regulação de leitos e de exames, porque existe um sistema estadual de regulação, que é o SER, é como se fosse um escritório virtual, né, na qual você solicita ali internação, solicita exame, etc. e tal. Não funciona bem. Não funciona bem. O que a gente vê na realidade são diretores de hospitais formando grandes grupos de WhatsApp, inclusive com o pessoal da própria regulação, né? E acaba virando uma ação entre amigos, em vez de ser uma coisa eficaz, né? Provavelmente seria suprimido rapidinho por um sistema de blockchain, né, em que cada um que faz a notificação fica registrada e você não tem como adulterar, porque o problema hoje é que esses sistemas são muito frágeis, né? Isso. A tecnologia da informação é uma porcaria, né? Então, se você cria, de repente, um sistema de blockchain, mas aí também estou falando de orelhada, porque eu não sou especialista em TI, eu sou advogado, mas sou metido a besta em alguns temas. Mas acredito que a gente conseguisse resolver isso rapidamente, principalmente evitar fraude, né? Se você tem um sistema que você não consegue adulterar pela conveniência da atividade política, facilita bastante. Essa é a grande vantagem do blockchain em qualquer área, até em área de cartório, em qualquer área é a rastreabilidade, né? Sem dúvida nenhuma, Perfeito. né? Uma outra coisa que poderia também melhorar muito é se unificasse os sistemas de informática, os prontuários eletrônicos, né? Os hospitais, cada um coloca o sistema que quer, né? E nem sempre se fala. Então, chega às vezes no requinte de você fazer, por exemplo, lá no hospital, lá eu ainda consegui unificar, mas tem hospitais que o ambulatório fala uma linguagem e a internação fala outra. Então, quando interna de emergência, você não tem acesso aos exames no prontuário. Aí Nossa, você legal. tem que repetir tudo novamente, perde tempo, gasta dinheiro, né? Sim. Aumenta o custo da internação e aumenta o tempo de internação, né? Além de ser muito estúpido. Hein? Além de ser muito estúpido. Isso é muito estúpido, né? Uhum. Tem uma série de pequenas ações que, por exemplo, mas aí já seria atribuição municipal que ajudaria muito os hospitais secundários do Estado, se os hospitais conseguissem fazer esse link de comunicação para que as pacientes saíssem já agendadas para uma visita de acompanhamento. O que você vê hoje em dia? Por esse não agendamento, as pessoas ficam inseguras, principalmente maternidade, por exemplo. Tomando maternidade,
quando nasce. O pediatra tem aquele apego à criança, né? Então, elas são muito preocupadas e ainda bem. Elas não orientam liberar com menos de 48 horas o pós-parto a alta da criança. Por quê? Não há uma garantia de agendamento de consulta de acompanhamento posterior. Né? Quando eu estive no St. Thomas, em Londres, o sistema britânico é fantástico. Você, com 8, 12 horas, você dá alta, porque você tem essa garantia. Então, imagina só se a gente conseguisse diminuir esse tempo de internação, quanto que você não ganharia, sem gastar um centavo, quanto que você não ganharia de giro. Né? Sim. A descentralização também seria uma coisa que ajudaria muito em termos de saúde, você criar os núcleos, pode ser até baseado na região administrativa, não tem problema nenhum, mas para você conseguir uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade muito grande, com realidades diferentes, você criar soluções regionais que possam atender melhor aquela população. Uhum. Eu logo no início do mandato eu fui naquele Hospital da Criança, que fica no Valqueire. E achei extraordinário o trabalho deles, achei o hospital espetacular, não deixa a desejar para nenhum hospital privado, né? Ao menos quando eu fui, tinha até leitos ociosos. Eu até, na época, eu cheguei a tratar com o Edmar, falei, Edmar, pô, como é que a gente resolveu todos os problemas das crianças no estado do Rio de Janeiro, por que a gente tem leitos vazios? Ele falou, porque eu não tenho dinheiro para aumentar a capacidade. Mas ele conseguiu aumentar alguma coisa ao longo antes de entrar logo no ano de 2019. Acredito que ele aumentou um pouquinho lá, porque a diretora, aliás, do hospital, ela pediu bastante. E aí eu vi um caso de 2 gêmeas siamesas que estavam para ser separadas. E eu que sou pai de menina, né? Então aquilo lá mexeu muito comigo. Mas foi uma experiência bem, bem impactante conhecer o hospital. Tá? Ele é gerido pela OS da Reddor, né? Se não me engano. Não entendi? A OS da Reddor é a que gere esse hospital, não? Não sei te dizer com segurança. Da criança, não sei. O hospital da criança, não sei. Agora, essas unidades novas, elas são muito bem planejadas e tem tudo para dar... Aquele centro de imagem que tem ali no centro da cidade, na Presidente Vargas, o Rio Imagem. Um desperdício aquilo dali quando inaugurou, mas ajudava muito a gente, muito. O problema do Rio Imagem é que ele deu certo, aí os vagabundos viram que estava dando certo, tiraram a OS, que era, pelo que todo mundo fala, ela era bastante correta, colocaram os vagabundos para administrar aquilo e conseguiram ganhar dinheiro pra caramba lá, né? Sérgio Cortes atuou bem ali. E é uma estrutura ali fantástica, aquilo dali podia ajudar muito a rede estadual, né? Ali é Estado também. Sim. Eu penso que falta isso, falta uma fiscalização, chegar mais junto. Uma coisa que é muito complicada, principalmente quando a gente está numa direção, é a autonomia limitada. Entendeu? Muita ingerência política em cima, e quando você não reza pela cartilha que o cara quer, ele faz a pressão enorme para trocar você por um outro que vai atender as necessidades dele. E, normalmente, essas necessidades não são lá muito republicanas. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, as OS você conhece melhor do que eu. Você tem mais acesso aí ao número grande, né? Tinha uma muito boa aqui, mas foi embora. Foi para São Paulo. Quem é honesto não sobrevive aqui, né? Não tem nem estômago para ficar. Levou um calote aí de meio bi, foi embora. Pois é. E as pessoas falam, principalmente lá no parlamento, né? O nego adora falar da corrupção envolvendo as OS. Cara, na verdade, primeiro, o Estado do Rio espanta os bons empreendedores da área, né? E por 2 motivos. Se você não entra na sacanagem, a chance de você tomar um calote é gigantesca. Então, como é que você vai estruturar toda uma operação no estado do Rio de Janeiro sem intenção de fazer sacanagem e correndo esse risco de tomar um calote de 500 milhões, né?
todas as áreas, né, Alexandre? Em Sim? todas as áreas você tem observado isso. Tá muito complicado. Agora é aquela história. Eu até entendo a grande. Você deve cortar um dobrado também para conseguir aprovar um projeto lá, né? Ah, sim, é difícil, mas a gente conseguiu aprovar uma, inclusive até o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Alerj, requerendo a implementação da emenda lá que a gente aprovou, né? Então, estava tendo um debate de um projeto de 2018 do PSOL, aí eu vi uma oportunidade e coloquei uma emenda que obrigava, esse projeto de resolução tratava das faltas dos deputados, de publicação das faltas. E aí eu vi a oportunidade, emendei para que a Alerj ela publicasse a lista dos assessores vinculados aos deputados, né? Hoje a Alerj ela solta um PDF com todo mundo, 4.000 e tantas pessoas, é impossível você achar aonde que estão os assessores do seu deputado. E aí a Alerj tinha um prazo de 6 meses, não cumpriu, e o Ministério Público acabou entrando com uma ação civil pública agora para obrigar a Alerj a cumprir com o que foi aprovado, né? Mas foram 5. Esse projeto ele foi pautado 5 vezes. A minha equipe achou que eu estava equivocado, que não era para fazer na emenda. Aí eu falei, não, vamos fazer, eu acho que tem pertinência, não sei o que, fui contra a minha equipe, coloquei e lutei para que fosse aprovada. E aí, no final das contas, a gente conseguiu. E olha que a gente teve resistência, não foi só de gente que se reelegeu e que negociaram falar da velha política, não. Foi muita gente ali que entrou com um discurso de nova política, que eu até hoje teorizo a esse termo, nova política. Eu acho que existe a boa política e a péssima política. E tem gente que está lá há um bom tempo e faz uma ótima política, e tem gente que entrou agora e é horroroso, né? Então, sair um pouco desse discurso eu acho fundamental. E a gente teve resistência de um monte de gente, desde do deputado que não queria que a esposa soubesse que a amante estava trabalhando no gabinete, até o cara que faz realmente uma sacanagem maior, que é a rachadinha e tudo mais, né? Então, e aí, até para esse deputado que vem falar, pô, Freitas, eu não faço sacanagem nenhuma, não, eu não faço rachadinha, tem nada disso, mas, pô, minha mulher não pode saber quem está no meu gabinete. Eu falei, cara, vai ter 6 meses para poder exonerar, dá teu jeito aí, irmão. Você vai ter 6 meses para poder dar um jeito nessa tua folha de pagamento para não ter problema em casa. Agora, não tem cabimento a população fluminense não saber quem seu deputado tá nomeando só porque tu tem problema em casa, pô. Não, é duro, né? Duro. Pois é. São coisas do parlamento. Agora, tem coisas também que só depende de você, que é o que você está fazendo, que é a questão da fiscalização, né? Uhum. Isso daí você não depende de ninguém, porque para aprovar depende dos outros, e esse tomar lá da cá a gente sabe que é duro. Cada projeto que você conseguir aí já fica de parabéns antecipado para cada um que você conseguir, que eu sei a lenha que é para conseguir passar. Mas também não é só isso. Aprovar, a gente gasta muito mais tempo tentando impedir que ideia ruim vire lei do que qualquer outra coisa. Então, e esse é aquele valor imaterial, né? Até porque as pessoas não costumam. E eu acredito muito na democracia representativa, tá? Eu acho que a gente não teria tempo, ou seja, as pessoas, a sociedade como um todo, não tem tempo de ficar acompanhando o dia a dia do parlamento. Então, por isso que eu incentivo todo mundo. Fala, cara, encontra o político que você acha que vai te representar e acompanha ele. Ele tem como um dos deveres funcionais informar melhor as pessoas. E a gente trabalha muito lá para tentar evitar que ideias ruins virem leis, porque uma lei ruim atrapalha a vida de todo mundo. Ontem, então, eu descobri um negócio que eu não fazia a menor ideia. O Rio de Janeiro se esforçou muito ao longo dos anos para chegar onde chegou. A gente elegeu uma porrada de vagabundo aí para governar a gente, mas o maior golpe que o Rio de Janeiro tomou foi com uma emenda constitucional número 33, em que um deputado federal do Rio de Janeiro fez uma emenda à PEC 207 alguma coisa. Deixa eu pegar aqui o número até rapidinho. Foi uma PEC 277A de 2000,
em que teve uma emenda do deputado Márcio Fortes, emenda número 12 de 2001, em que alterou o texto da emenda constitucional 33. E aí ela foi aprovada retirando a cobrança do ICMS do Estado produtor e repassando para o Estado consumidor. Eu achava que era o José Serra que tinha botado essa PEC, não foi. Foi esse cara aí, o nosso ilustríssimo deputado federal, que acabou com a capacidade de arrecadação do Rio de Janeiro. Porque, para quem não sabe, o ICMS ele tem uma lógica que eu discordo, mas é a lógica constitucional da Constituinte, em que aonde é produzido o bem que será consumido, ele é recolhido, o dinheiro do ICMS é recolhido no estado que produz. Só que o Rio de Janeiro ele não é estado produtor de absolutamente nada, praticamente. Mas ele é produtor de petróleo. E aí esse Márcio Fortes, ele botou uma emenda justamente para tirar do Rio de Janeiro a arrecadação da única coisa que a gente produz de forma relevante. E o Rio de Janeiro ele tem uma condição minimamente razoável por conta dos royalties. Se a gente tivesse a arrecadação do ICMS do petróleo toda aqui no Rio de Janeiro, o Estado estaria voando. Ia ter mais dinheiro para esses vagabundos roubar? Com certeza. Mas o saco seria muito mais fundo, né? E o Rio de Janeiro não estaria numa condição tão ruim como a gente está hoje. Mas isso que você falou em relação à questão das fábricas e tudo, não está muito relacionado à questão tributária, não? Tudo, né? Você pega, por exemplo, a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, para quem é mais antigo do que eu, sabe que aquilo lá era lotado de indústria. Aí você coloca na conta a putaria da administração pública, coloca a violência da região, coloca a dificuldade da burocracia por si só. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais caro para se investir. Você tem ali 28%, mais 2% de fundo de amparo à pobreza, tem gente que paga até 32% de ICMS. Então o estado do Rio de Janeiro ele luta muito para mandar as pessoas daqui. Não é à toa que todos os meus amigos que estão fora, que foram para fora, seja para fora do Brasil, mas para fora do estado, não tem muita vontade de voltar, não, porque fala, cara, o que eu pago, por exemplo, de escola no Paraná é a metade, isso da mesma rede, tá? Diga-se, é a metade do que eu pagaria no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ele trabalha muito para espantar as pessoas do estado. O que você acha que dá para fazer em relação a essas coisas? Não consegue um apoio maior? Governador de novo. Colocar um governador. Antes disso, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa, cara, porque eu acho muito difícil a gente conseguir mudar a lógica sem antes dar um choque realmente. Entrar alguém que não vai estar disposto a fazer nenhum acordo não republicano, mas que não ignore a política, tá? Eu acho que o Zema ele está fazendo isso aos trancos e barrancos, porque quem é vagabundo quer ser parasita e sanguessuga do Estado sempre. Mas ele está conseguindo, sabendo controlar isso. E, no final das contas, o executivo já tem bastante arma para tentar botar ordem na casa. Mas só se a gente tivesse assim, pessoa muito comprometida, colocando o primeiro e o segundo escalão muito técnico, a gente conseguiria, em 4 anos, acho que dar uma ajeitada no Rio de Janeiro. Obviamente, teria que ter uma articulação com Brasília, porque o Rio de Janeiro, como eu falei, ele está muito prejudicado em questões arrecadatórias, etc. Eu acho que o Pacto Federativo, ele ferra, o estado que mais se ferra com o Pacto Federativo atual é o Rio. A Alerj tem, por exemplo, uma ADI contra essa emenda constitucional 33. Está questionando justamente a emenda de um deputado do Rio de Janeiro, né? É esse o nível que a gente está. Mas, enfim, a Alerj está buscando revogar essa emenda na questão do ICMS, ao mesmo tempo que lá Brasília está começando a debater o ICMS sendo recolhido no estado consumidor, né? Que, na minha opinião, é o mais razoável, ou seja, o dinheiro do cidadão fluminense que consome, ele não vai para pagar hospital, educação e segurança em São Paulo, vai ser usado para pagar esses serviços aqui no Rio.
Eu acho que a lógica. Mas eu acho que se a gente não colocar um governador do novo para gerir o Estado, acho que dificilmente a gente sai do buraco. E aí tem que ter essa conversa, né? Agora saiu uma coisa boa, que foi a negociação do Ministério da Economia sobre a questão da Lei Candir. Então vão ser mais de 60 bi distribuídos entre os estados para compensar a questão da Lei Candir e vai pôr fim a um debate que já se arrasta durante anos. E o Rio de Janeiro tem que começar a fazer pressão, porque é a vitrine do Brasil e a gente é muito prejudicado. Lá em Brasília, existe uma noção de que, não, o Rio de Janeiro tem royalties. Cara, primeiro, estão tentando pegar os nossos royalties, né? O nego acha que royalty é um agrado. Não é. O royalty ele tem uma lógica. Você tem um Estado que suporta todo o prejuízo da exploração, ele tem que ter algo em troca. Se acontece um vazamento de óleo no meio do mar, isso gera um dano absurdo. E você tem que ter recurso para conseguir enfrentar um desastre natural desse. Só que aí, como a gente tem essa mentalidade socialista dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, em que o que é dos outros é de todos, estão querendo, e a gente está seguro por uma liminar no STF, que parece que vai ser debatida por agora, enfim. Mas o Rio de Janeiro, se ele perde a porcentagem dos royalties, a gente está ferrado. Assim. O Estado que já está numa crise desgraçada e, enfim, a gente precisa sentar com Brasília e renegociar tudo, porque o regime de recuperação ele tem algumas cláusulas lá que a gente já viu que não vai ser impossível de serem cumpridas, né? E se o Rio de Janeiro acaba, a gente entrega a chave para Brasília, que sinceramente eu nem sei se é tão ruim assim. Já que foram eles que ferraram tantas contas, óbvio que, novamente, a gente fez o nosso também dever de casa elegendo a quantidade de vagabundo, mas enfim, Brasília tem uma parcela considerável nisso. Então, se a gente entregar a chave para o governo federal, de repente a gente consegue algo do tipo de aumento de 25% na remuneração dos policiais no meio de uma pandemia de forma completamente arbitrária e absurda. Mas é o bônus de você ser um Estado que não produz absolutamente nada, mas é gerido pela União, né? É o que acontece com o Distrito Federal, por exemplo. Você vê dentro do Legislativo nesse período que você entrou lá, aliás, você já entrou uma hora muito complicada, né? Todo mundo querendo, né? Botando o outro na frente, não, eu não vou ser preso, nem eu, nem... Né? Foi uma época a gente já entrou já com bastante emoção, né? E agora hoje a gente teve uma decisão do Tribunal de Justiça mandando eles tomarem posse, né? Então, isso contrariando uma decisão do plenário da Alerj, que os deputados que votaram pela soltura votaram com essa condicionante, falando, não, beleza, a gente vai soltar eles, mas eles não vão poder exercer o mandato enquanto não tiver a definição lá no processo e tudo mais. Soltaram, eu ainda avisei na época, eu poderia ser aquele babaca que fala, eu avisei, mas não vou fazer isso. Estou falando só para vocês. Mas eu avisei na época. Falei, olha, o que vocês estão fazendo aí de remendo é um negócio que não existe. Eles vão ter o direito de pleitear isso na justiça. Enfim, agora está dependendo da remessa pela mesa diretora ao Conselho de Ética. A gente está aguardando que eles façam isso o quanto antes, para que a questão da cassação possa vir ao plenário, né? Só deixando claro que eu votei contra a soltura deles. Qual foi a lógica do Supremo para fazer isso enquanto manda prender quem xingou o ministro? Na verdade, a decisão do Supremo é um pouco mais complexa. Ela não é simplesmente mandou os caras tomarem posse. Tem a ver com a relação de duas decisões. E assim, o Judiciário ele tratou isso muito mal. E existe uma questão também que até hoje a Justiça Federal sequer ouviu os caras. Então é muito complicado quando você tem aí mais de um ano e tanto e o cara sequer teve o depoimento dele. Então você tem um tratamento do Judiciário, isso é regra, infelizmente, uma morosidade muito grande. E a responsabilidade do Judiciário existe. Ele é o maior responsável por essa confusão que está acontecendo. Não faz o trabalho que deveria ser feito,
trabalha por meio de decisões cautelares, ao invés de dar uma resolução definitiva ao problema. Então, assim, se você me perguntar quem é o maior responsável por todos os problemas hoje em relação a esse caso, é o judiciário, ponto. Não tem outra instituição que não cumpriu o seu papel como deveria cumprir, com celeridade e eficiência, e aplicando a justiça como ela deve ser aplicada, né? Entendi. Mas o Toffoli, na verdade, é uma hermenêutica aí que eu demoraria um pouco para explicar. Mas o ponto é, o Toffoli ele suspendeu uma decisão que suspendia a posse dos deputados. Enquanto isso, teve um deputado que entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça dizendo que a posse dele seria válida, só que aí o desembargador diz, não, tudo bem, vocês podem tomar posse, mas se não tiver nenhuma decisão impedindo isso. Como a decisão foi sustada no STF, o Toffoli não necessariamente tratou da posse dos deputados, entendeu? Ele tratou de uma outra questão jurídica e que acabou se refletindo nisso. O que deu nisso, que ocasionou isso? E você vê alguma perspectiva aí de melhora daqui até no final? Como assim? Deixa para lá. Eu sou um otimista, né, Alexandre? Então, eu sempre me vejo na obrigação de perguntar, né? Eu já falei, se a gente entregar, de repente, a chave para o Paulo Guedes e falar, ó, Paulo Guedes, essa pica agora é tua, se vira aí. De repente a gente tem uma solução para o Rio de Janeiro. Mas, enquanto isso, acho muito difícil, cara. Eu sou um eterno otimista, tá? Eu, antes de ser deputado, eu quase morri. Em 2017 eu sofri um acidente de carro, né? E um bêbado invadiu a contramão e bateu de frente com o Uber que eu tava. Me quebrei todo, quebrei úmero, perna em 2 lugares, clavícula, fiquei 3 meses numa cadeira de rodas, enfim. E nunca perdi o bom humor, né? Apesar dos problemas que a gente está enfrentando, também não perco o bom humor, mas ser otimista não quer dizer ser bobo, né? O pessoal se esforça, né? É muito complicado. Eu acho que no curto prazo eu acho muito difícil, cara. Eu acho que a gente está gravando cada vez mais, principalmente com algumas coisas que a gente aprovou na Alerj. Um ponto muito importante é saber, por exemplo, o evento que aconteceu em 2014, né? Por conta das eleições, Pezão lá prometeu Deus e o mundo, a Alerj fez o seu papel também de aprovar leis irresponsáveis, então aumentou-se a remuneração de servidores públicos de forma completamente irresponsável, e o reflexo disso foi na Previdência também, né? Além do reflexo orçamentário normal, ele dobrou esses aumentos que são equiparados, né, para os inativos, que é um absurdo, você ter a equiparação de quem está nativo com quem está inativo. Enfim, servidor público deveria estar sujeito ao teto do INSS como todo trabalhador, mas com o aumento da remuneração para as categorias que foram contempladas, você dobrou o custo previdenciário de um ano para outro. E aí, qualquer pessoa que entende o mínimo de matemática e faça orçamento de casa, sabe que é impossível, a menos que a sua arrecadação tenha dobrado na mesma proporção, né? Você não vai conseguir pagar esse negócio direito. E, enfim, foi o que aconteceu. O Estado do Rio de Janeiro dobrou o custo previdenciário dele de um ano para o outro, e obviamente que a gente está nessa situação, não é à toa. E aí junta também negociações de antecipação de royalties que foram muito mal feitas, a exploração. O Banco do Brasil, então, é um câncer para o Estado do Rio de Janeiro. O que o Banco do Brasil fez com o Estado do Rio de Janeiro, com a estruturação das operações de antecipação de royalties, de crédito de royalties do petróleo, é um negócio absurdo. A gente precisa se organizar para processar o Banco do Brasil e pegar de volta a tonelada de dinheiro que eles tomaram de nós. Eu estou muito preocupado como é que a gente vai sair dessa pandemia com tão pouco dinheiro, não, além dos gastos abusivos, com esse desvio todo. Você tem alguma ideia aí para tentar minimizar esse impacto? Eu costumo dizer que boas ideias elas se impõem, seja por necessidade ou seja por vontade, né?
Eu penso assim do liberalismo, né? Eu acho que quando você começa a degringolar, desestruturar toda a sociedade ao longo dos anos, chega um momento que das duas, uma, ou você adota princípios liberais, ou o Estado se explode. E é o que a gente está vendo acontecer. Obviamente que você tem ali uma sucessão de créditos que dão um pouquinho mais de fôlego na irresponsabilidade fiscal, mas eu acho que o dia está próximo. Assim. A pandemia ajudou a irresponsabilidade, o governo mandou para a Alerj um programa de desestatização, né? É absurdo, porque é absurdo não, eu concordo, né, com todo ele, mas claramente está querendo se desfazer de um monte de passivo, isso o próprio secretário falou. Aí tem até gente que fala, mas pô, a gente não pode vender por preço de banana. Eu ainda perguntei para o secretário, qual que é a intenção disso aí? A intenção não é ganhar dinheiro, é se livrar do passivo. Eu falei, tá bom. Aí muita gente, não, mas pô, vai ter muita sacanagem com desestatização, não sei o que. Eu falo, cara, sinceramente, dado o histórico do Rio de Janeiro, sacanagem sempre vai ter. Então, se você me perguntar, que bom que vai ser a última vez que esses desgraçados vão nos roubar. Então, eu não tenho problema nenhum em dar a preço de banana o que tem no Estado, porque a corrupção que o tamanho do Estado gera e o prejuízo que o tamanho do Estado gera para o bolso do contribuinte, ele é gigantesco. Então, é o que está acontecendo no petróleo lá fora, né? O pessoal tá querendo, tá negativo o petróleo, por quê? Porque a produção está muito grande, você não tem mais aonde armazenar. Então, ou você dá o petróleo, ou você não tem o que fazer. Então, a gente entrou mais ou menos nessa linha, né? Ou você vende tudo, ou vou continuar sangrando o estado do Rio de Janeiro, porque a estrutura burocrática por si só ela é muito custosa. E ela consome muito recurso público. Então, se você vende, você não vai ter mais aquele gasto. Ótimo, para mim tá bom. E se tiver sacanagem, o Ministério Público atue para prender quem tem que prender, mas quando você pega, por exemplo, uma Fundação Luiz XIII, Leão XIII, desculpa, uma Fundação Leão XIII, que anos e anos sucessivamente tem escândalos de corrupção, você fala, para que a gente tem uma porcaria dessa? Prende logo esse troço, se desfaz, enfim. E acaba com isso, você vai poder, o dinheiro que você direcionava para manter a estrutura e para fazer os programas que eram feitos de forma corrupta, você acaba com isso, não tem mais esse problema e pode se dedicar a outras coisas, né? Isso vale para um monte de coisa. Enfim, no Rio de Janeiro é muito inchado. Veja, Alexandre, não adianta querer fazer de tudo, né? Você vai fazer de tudo mal, né? Mesmo você vira para mim assim, você faz o quê? Você é especialista em quê? Eu falei em medicina, em tudo. Você vai olhar para mim e falar, pô, esse cara não faz nada direito, né? Então, ou você se especialista, prioriza, né, áreas, na minha concepção, saúde, educação e segurança pública já está bom demais, já é um dever de casa. Dá muito trabalho isso para fazer. Não vai faltar trabalho. Se a gente dedicar nesses pontos, vai ter muita coisa. A gente tem uma SEDAI aí que só traz problema para a gente, tem uma série de coisas que dá, eu concordo contigo, né? Porque o outro a SEDAI dá lucro. No outro dia eu tive que escutar essa, a SEDAI dá lucro. Falei, claro, cara, não gasta, né? Não investe, não, só recebe, é fácil. A SEDAI dá lucro é ótimo, né? Porque você pega lá uma empresa que é monopólio, que produz aquilo que ela vende, perde 50% na média ali do produto que ela vende e ainda assim dá lucro, mas é óbvio, né? Acho que SEDAI só não é menos lucrativo do que ter uma estatal de petróleo. Por aí. Então... não, a Petrobras dá lucro. Pô, também se não der, né? Acho que só na Venezuela que nem conseguiu não fazer uma petroleira dar certo. Eu penso que tem que focar, tem que priorizar. E a minha sugestão seria esses 3 pontos que eu acho que aí realmente tem que ter uma atenção maior, né? E nessa questão de saúde, que é a área que eu atuo mais, tem 1 milhão de coisas que dá para fazer. Agora, nesse momento, eu penso que a bola está contigo, de fiscalização, verificar, denunciar, porque está muito complicado. Está muito complicado. Tem uma lista aqui, eu tenho assunto para escrever até o final do ano aqui. Entendeu? Pode mandar. Então, eu penso que
que a gente, devagarinho, a gente vai chegando lá. A gente tem aí as eleições aí desse ano, vamos ver se já dá uma renovada boa na parte municipal, e começar a ter esse diálogo maior entre o Estado e o município, né? Que a gente vê essas esferas muito distantes, e aí dificulta muito caminhar, porque como o outro falou, eu não quero saber se o hospital é federal, se é estadual, se é municipal, eu quero me Quer ter o tratar. serviço de saúde, né? Óbvio. Ele quer ter o serviço de saúde, pô. Não quer saber quem é que faz a gestão do negócio. Ele quer ser atendido, né? No dia até falei, ainda bem que em breve a pandemia vai acabar e a gente vai poder voltar à normalidade, com hospitais vazios, sem ninguém pelo chão, com leitos disponíveis, atendimento prioritário de 15 minutos no máximo de espera. Pô, É óbvio. dá para fazer. E pior que dá para fazer. Mas... Eu vejo o seguinte, o maior erro do Rio de Janeiro maior erro de estratégia do Rio de Janeiro nessa pandemia é exatamente o fato de não ter estratégia. Ficar cada um puxando para um lado. Né? Se você organiza, faz uma ação... Não, né? Mas isso é intencional, né, Sérgio? Ninguém faz isso à toa. Lógico. A bagunça, isso eu até estava conversando com uma pessoa lá do Ministério Público outro dia. Você sabe que o Instagram derruba a gente sem pedir licença, né? Você acredita que a gente já está 1 hora batendo papo aqui? Que bom, né? Sinal que o papo tá bom e a gente nem sentiu passando. Bom, mas quanto tempo que a gente tem? Se tiver 1 ou 2 minutos no máximo. Bom, deixa eu falar então rapidinho, gente. O legal é que a gente está virando referência, tá, na questão fiscalizatória, mas a gente depende da participação das pessoas para que a gente consiga atuar. A gente tem uma equipe muito enxuta, então quem tiver denúncia pode mandar lá para o WhatsApp, tá no perfil lá da gente no Instagram, enfim, a coisa mais fácil é arrumar o número do gabinete, e a gente está sempre à disposição, e muito obrigado aí pela oportunidade, Sérgio. Não, eu que agradeço, queria dar os parabéns para vocês, você, a sua equipe, para todos, estão tendo uma atuação aí exemplar, né, um exemplo para os outros parlamentares, né, só não segue quem não quer realmente, né, e desejo toda a sorte do mundo aí para o restante do teu mandato, que você ainda nos dê aí a satisfação de emendar mais um e conta com a gente aí em tudo que for necessário. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente está aí à disposição, tá bom? Qualquer coisa, se quiser entrar em contato, tem o meu nome, sergioteixeira.blog, se quiser dar a honra lá de fazer alguns comentários, de dar umas sugestões, criticar isso não está legal, vai ser muito bom. E a gente vai se falando. Legal, que bom. Obrigado aí e boa sorte, tá? No processo seletivo já acabou, né? Eu acabei. Tem uma turma que já acabou, uma turma que não acabou ainda não. Eu sou da T1, já acabou. Querido, um abraço. Valeu, um abraço, Alexandre. Obrigado, hein? Tchau, tchau.